processo de transexualização, afirmação de gênero. O que significa isso? Decidi trazer esse tema para cá porque eu vejo que cada dia as pessoas têm mais interesse em entender como é que funciona esse processo. Ao longo do tempo eu vou explicando isso de uma forma melhor, tá bom? Mas o que significa a transexualização? A ideia é o seguinte, isso para quem não entende do assunto, tá bom? Nós temos um organismo nascido no gênero feminino e esse organismo, ao longo do crescimento, ao longo da sua infância, da sua adolescência, ela não se vê como um corpo feminino. Ela não se vê dentro daquele corpo. E essa pessoa tem o desejo de colocar-se visualmente como um corpo masculino. Essa é a pessoa que nós chamamos de um homem trans. É um homem que fez o processo de transexualização. A mesma coisa diante de um organismo masculino, nascido no organismo masculino, que não se vê diante daquele corpo, visualmente dentro daquele organismo, e esse organismo, esse corpo masculino, vai ser medicado, vai ser hormonizado para que a gente consiga fazer com que esse corpo antes masculino tenha visualmente uma presença feminina, tá? Eu sei que ainda para quem não entende do assunto e para quem nunca teve o contato visual com esse tratamento, isso é um tratamento médico, devemos ter muito respeito em relação a isso. Eu não estou falando aqui de aceitação, tá? Eu acho que a aceitação, cada pessoa vai cumprir com o que acha melhor diante de si, não estamos falando aqui de crenças, religiosidades, nem nada disso. Eu acho que o mínimo que a gente precisa é de respeito. Hoje nós vivemos num mundo em que o respeito, por um lado, está sendo muito cobrado, e em outro momento a gente vê que tudo isso está indo cada dia mais ladeira abaixo. As pessoas, de fato, não respeitam a opinião dos outros. E se eu tenho alguma coisa para dizer para vocês aqui a gente precisa estudar, precisa entender. Hoje a gente sabe que a afirmação de gênero, uma pessoa trans, ela já se vê uma pessoa trans, muitas das vezes, e na maioria das vezes, desde criança. Então nós temos sim tratamento já feito para criança desde antes de entrar na puberdade. Então, meninas trans, meninos trans podem sim iniciar tratamento mesmo antes de entrar na puberdade para evitar todo esse transtorno em relação à disforia. Nós não gostamos muito de usar esses termos, mas a disforia significa a relação com a própria imagem. A disforia é o negar a própria imagem, é o não gostar do que está vendo, tá? Eu sei que é algo que às vezes pode pesar para o ouvido e para o olhar de algumas pessoas. Então, por isso eu queria que vocês me dessem um retorno para eu entender o que vocês gostariam de saber sobre esse assunto, se é que vocês gostariam de saber sobre esse assunto. Tá? Eu tenho uma especialização no processo de transexualização. Eu tenho uma outra rede muito específica para esse meu público. Eu faço atendimentos diários do público trans. Hoje, depois da telemedicina, eu consigo atender público trans no Brasil inteiro. Até fora do Brasil, na verdade, eu tenho pacientes fora do Brasil. Então, eu acho muito interessante, muito inteligente da minha parte começar a compartilhar com vocês esse outro momento de trabalho que sim é dentro da endocrinologia, com muita ciência, com muito conhecimento e com muita base diante de tudo isso. Ninguém que tá fazendo experimento com nada nem com ninguém, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem aqui e a gente segue conversando, tá bom? Tchau, tchau!